Bom dia, sexto ano. Tudo bem com vocês? Esse semestre a gente vai falar um pouquinho sobre a água, né? E a gente vai discutir um pouco sobre a importância dela para o nosso planeta, né? Lembrando que quando a gente começou a estudar bem no início do primeiro semestre, a gente falou um pouco sobre a questão da vida no planeta, vocês lembram? E uma das características mais importantes que viabilizava a vida era a presença de água, né? Então a gente precisa entender um pouco sobre esse elemento tão importante e discutir um pouco sobre ele, como a gente anda conservando e preservando esse elemento tão importante aqui no nosso planeta Terra. Tá? Então vamos lá? A água, gente, no planeta Terra, ele abrange uma superfície mais ou menos, né? Se a gente olhar para essa imagem aqui, se a gente olhar para esse gráfico, a gente vai conseguir perceber que, na verdade, quase todo o planeta Terra é feito de água, né? 77% do planeta é água, né? Então, assim, somente 23% é feito de sol. E é super importante, né, a gente lembrar que essa cobertura dessa superfície terrestre, ela é super importante para a nossa, né, para a nossa sobrevivência. Agora vamos fazer uma observação aqui. Quais são os principais estados físicos da água nos figuras abaixo, né? A gente tem um iceberg no sul da Islândia, a gente tem as cataratas do Parque Nacional do Iguaçu, e a gente tem uma fonte de água termal em Yellowstone, nos Estados Unidos, né? Então a gente consegue perceber que na figura A gente tem água no estado sólido, enquanto que na figura B a gente tem água no estado líquido, e em C a gente tem água no estado gasoso, né? É super importante a gente entender que o planeta Terra, a maior parte dessa supercobertura é formada por água. Além disso, uma das diferenças da Terra, né? Então, uma das diferenças da Terra em relação aos outros planetas do Sistema Solar é que ela possui condições para a existência de água nos três estados físicos, né? Então, o planeta Terra tem água no estado sólido, tem água no estado líquido e tem água no estado gasoso. Essas três características, né, e a presença da água no estado líquido é uma das condições, então, essenciais para a existência dessa vida no planeta, né? A gente precisa levar isso muito em consideração, porque é a nossa vida, né? É a vida da espécie humana, né, que a gente está falando, porque provavelmente outros tipos de vida continuarão conseguirão, sabe, viver. Mas a espécie humana, ela tem uma dependência completa, né, em muitos animais, né? E a gente não anda levando isso muito em consideração. Então, a gente precisa, né, parar e entender que a presença da água no estado líquido é uma das condições essenciais para a existência da vida, né? Se a gente não... E aí a gente coloca esse quadradinho aqui com essa proporção de água existente no planeta, né? É super importante a gente olhar para isso, porque, na verdade, a quantidade de água no planeta, 77% em relação ao solo, é muito grande, mas somente 2,5% da parte, né? 2,5%, né? 0,5%, 2,5% da água existente, ela é potável, ela é utilizada pelo ser humano, né? Ela pode ser, né? Então, assim, essa água, né, desses ambientes, essa água líquida, ela vai estar nos rios, lagos, mares, oceanos, né, em diversas situações do nosso cotidiano. Já a água no estado sólido, normalmente ela vai estar em baixas temperaturas, né, em geleiras, em neve, em icebergs, calotas polares. Então, quando a gente fala em 77% de água, a gente está levando tudo isso em consideração, né? E a água no estado gasoso, no ambiente que a gente frequenta, né? Assim, sempre vai ter, né? Essa questão da umidade é super importante, né?
E esse vapor d'água que existe na atmosfera é chamado então de umidade do ar. Paraty é uma cidade que não sofre com essa baixa umidade do ar. Existem cidades, por exemplo, Brasília, às vezes a umidade do ar chega a 10%. E aí a gente está falando de um hábito de vida saudável, né? Uma cidade ou, né, lugares onde tenha uma umidade do ar menor do que 10%, ela é quase que inabitável, assim. É inabitável não, mas as pessoas que moram ali passam por grandes problemas respiratórios, né? Problemas de calor, assim, na verdade, tudo se reverbera em grandes problemas respiratórios mesmo, né? Asma, bronquite. É muito sério o que a gente está falando aqui, né? Mas Paraty deve ter no máximo uma época de baixa de, sei lá, para 30%, 50%. Porque aqui a gente está muito perto do mar, então a gente tem a graça de ter esse lugar, né, de grande umidade, né? Mas, então, apesar da grande quantidade de água existir no planeta, somente uma pequena parte dela pode ser utilizada pelos seres humanos, né? Então, se a gente considerar então essas 100 partes de água, só 2,5 dela vai ser encontrado em rios, lagos, geleiras, chuvas, na atmosfera, né, ou em reservas de água subterrânea, e a gente contabilizando os 3 estados físicos que ela pode se encontrar, mas que então que ela se forma, porque o restante é tudo mar e oceano. E é uma água que não é... Então, assim, essa água de mar e oceano, né, ela tem uma concentração gigantesca de sais dissolvidos que faz com que então ela se torne imprópria para o consumo humano, né? A água de rios, lagoas, geleiras, chuvas que está presente na atmosfera, ela tem uma quantidade assim, de 0,5 gramas de sais, né? E aí ela ainda precisa receber algum tipo de tratamento para ela se tornar potável, né? Ela passa por uma extração de tratamento aqui, como em Paraty, a estação de tratamento em água de Paraty, que faz esse movimento de retirada, né, de flotação, e acho que vocês já viram, a gente foi um ano lá na estação de tratamento para ver quais são os processos em que essa água precisa passar para ela se tornar potável, né? E o mais interessante é a gente pensar que desses 2,5, 68% vai estar nas calotas polares. Isso faz com que, então, essas águas de geleiros, subsolos, né, essas coberturas permanentes de gelo, elas se tornem, mais uma vez, indisponíveis para o consumo humano, né? Então, aqui nesse gráfico do lado, a gente consegue visualizar o quão pouco a gente tem de água disponível, né? Então, a gente tem, assim, os reservatórios, normalmente os rios e lagos são fontes, então, para que essa distribuição de água doce seja possível, né, entre a população humana, mas cada vez mais e mais escasso, porque a gente não anda cuidando dos nossos rios, a gente não anda cuidando dos nossos lagos, né? Alguns fatores, então, que prejudicam a qualidade da água ao consumo humano são poluição dos recursos hídricos, desperdício de água, né? Porque essa água que a gente não joga, a gente joga do chuveiro, que fica 2 horas tomando banho, ou essa meia hora escovando o dente com a escova ligada, faz então com que a gente desperdice muito desse recurso tão importante, não? Então, a preservação dos recursos, ela é dever de todos, né? Então, a gente tem que valorizar, falar com os familiares, ser chato, né? Evitar o desperdício, né? E a poluição dos rios e lagos, né? E pensar de que maneira, né, que a gente pode contribuir para a preservação desse recurso tão importante que é a água. E assim, existem alguns organismos que fazem, né, que são adaptados, que se movem, que se adaptam a esse lugar de escassez, como por exemplo a Caatinga no Brasil, que é um lugar com um sistema superárido, né? Um lugar que chove muito pouco
E os animais e as plantas que vivem lá precisam então se readaptar, né? Então a água é essencial a todos os seres vivos. No entanto, ela não está disponível em grande quantidade em todos os ambientes. Nesse caso, alguns seres vivos apresentam adaptações que lhes permitem sobreviver nessas condições, que são, por exemplo, esses cactos, né, que conseguem armazenar água. E assim, o caule das plantas atuam como órgão fotossintetizantes, produzindo os nutrientes de que a planta necessita, quanto como órgão armazenador de água. Então, dentro desses cactos existe uma grande quantidade de água, que ela então armazena para a sua própria subsistência, mas ela acaba então atuando como uma fonte de água até para o próprio sertanejo. Tá? E aí a água então, né, e a gente vai pensar um pouco sobre essa molécula. Quem que é a molécula de água, né? Ela seria mesmo um componente fundamental, né? E aí Lavoisier, que foi o médico, pai da química moderna, ele relacionou a presença de umidade com a formação de água, né? E percebeu que a água era formada pela combinação de gás, oxigênio e gás hidrogênio, né? De uma forma magnífica. Mas a pergunta que eu fico e a pergunta que eu gostaria que vocês me respondessem no chat quando terminarem de ver esse vídeo é: a água é a água pura, né? É uma substância pura ou é uma mistura? Matéria do segundo bimestre, eu gostaria que vocês me ajudassem, então eu ia responder. Né? Vamos ver então como que é essa molécula. Isso aí é uma molécula com um átomo de oxigênio e duas de hidrogênio. Então, um átomo de oxigênio e duas de hidrogênio. Isso aqui é a fórmula estrutural e isso aqui é a representação então a gente precisa entender que a água vai ter 3 estados físicos, né? Sólido, líquido e gasoso. E que essas mudanças, né? Então, quando a gente vê um sorvete derretendo, o que está acontecendo? Né? O que está acontecendo? Que mudança de estado físico está acontecendo? Né? Então, é super importante que a gente entenda quais são esses processos, né? O processo de solidificação é quando a água sai do seu estado líquido e entra no seu estado sólido, né? Isso vai acontecer quando a gente visualiza nesse gráfico aqui, a gente está visualizando nesse eixo, a gente está visualizando a temperatura, enquanto que nesse eixo a gente está visualizando o tempo. Então, quer dizer, quando passa de 20 para 25 minutos, a temperatura chega a... Não, então a gente tem uma temperatura, a água está no estado líquido, né? Vamos pensar que ela saiu daqui, um gráfico que está descendo. Então a água está no estado líquido, mas ela está perdendo calor, né? Como isso? Coloquei uma água no freezer, gente, tá? E ela está perdendo calor, ela não congelou ainda, não congelou, não congelou. Chegou, passou-se então 20 minutos. 20 minutos ela tem atingir o quê? A temperatura zero. Quando ela chega na temperatura zero, ela começa a solidificar, né? E aí ela ganha assim mais 10 minutos nesse estado em que ela não está nem congelada, nem sólida. Mas, por exemplo, se você tira ela da geladeira, você vai ver que ela congela. E aí, mais um tempo aí de 10 minutos e aí a água entra no processo de solidificação. Então, para a água entrar no estado sólido, ela precisa ter uma temperatura de... O outro processo é a fusão. Fusão, o que é? É a saída do estado sólido para o estado líquido. Então, vamos pensar, a gente tem uma água lá congelada, né? Passou 5 minutos, se manteve congelada, mas ela está ganhando calor. Eu fiz o quê? Eu simplesmente tirei uma garrafinha de água congelada do freezer e deixei em cima da mesa. E pronto. Então, ela vai começar a perder calor, receber calor. Não é isso? Ela começa a receber calor. Quando passa assim, então, 5 minutos, não, 10 minutos, né? O que acontece? Ela entra em 0 graus e ela começa então a derreter. E aí depois ela começa a entrar no estado
líquido. É mais ou menos. E aqui a gente tem o processo de condensação. Então, se essa água está fervendo, eu simplesmente bota uma tampa, né? A água vai subir um pouco, vai vaporizando, né? Essas gotículas já. Mas ela encontra uma superfície que tem uma temperatura mais amena, né? Então, essas gotículas de água começam a se formar exatamente porque a temperatura ali, em vez de aumentar, começou a diminuir. E aí ela volta para o seu estado. E aí a gente vai falar um pouquinho desse ciclo da água quando eu vou passar um outro videozinho para vocês, mas é super importante vocês entenderem que essas mudanças de estado fazem com que haja, então, esse ciclo, né? São essas mudanças de estado que faz com que o ciclo da água aconteça. E vocês vão ver a de suma importância a água para o planeta e para essa manutenção da vida que a gente está falando. E é isso, pessoal. Acho que hoje a gente... não, tem esse processo. Esse texto aqui para vocês lerem, intensificação do efeito estufa. Eu gostaria que vocês fizessem a leitura e vocês entendessem, então, o que essas mudanças de estado físico da água vem acarretando, né? O que essa intensificação do efeito estufa vem acarretando para o planeta, né? E aí a perda de hábitat, são sim, muitas coisas assim, né? Então a mudança do estado ela envolve uma situação de perda de território, né? De diminuição de espécies. E é super importante que vocês façam essa leitura e gostaria que vocês respondessem para mim essas duas questões A e B, certo?